Todos nós já ouvimos ou em algum momento chegamos à conclusão, aqueles que têm pelo menos 30 anos, há de convir que ou já ouviu ou já percebeu que tem havido uma grande inversão de valores, que as coisas mudaram muito. Elas não só mudaram muito, elas praticamente foram invertidas. Há um tempo atrás, lendo uma matéria de uma educadora cristã, ela disse que foi surpreendida que quando ela era criança, e isso não faz tanto tempo assim, o melhor pedaço de frango era um dos adultos. E quando ela cresceu, na expectativa de que agora, sendo adulta, usufruiria das mesmas benesses de quando ela era criança. Aí ela descobriu que quando se tornou adulta, o melhor pedaço do frango passou a ser das crianças. Ela conta que quando era criança, não entravam em conversa de adultos. E na expectativa de usufruir desse privilégio, quando ficou adulta, descobriu que é adulto que não entra mais em conversas de crianças. Se nós começarmos a elencar aqui, todos nós, de uma maneira ou de outra, chegamos a essa conclusão da grande inversão de valores. Penso eu que a mais grave de todas, ou a base de todas as demais inversões, que deturpam o conceito de respeito, de boa educação e demais virtudes, está em inverter a nossa posição de seres humanos pecadores com o Deus santo, justo e reto. Talvez a falta de perceber quem de fato é o Senhor, a exclusão da vida e do cotidiano humano, da companhia, da presença e do governo de Deus, é que tem trazido essa desconfiguração total. Deus está ausente da vida das pessoas, ainda que elas sejam religiosas e até mesmo cristãs. As pessoas levam a sua vida do seu jeito e acham que estão se relacionando com o Senhor, mas é um Senhor que é criado de acordo com a sua própria percepção humana. O Deus que se crê hoje não é aquele Deus das Escrituras, aquele Deus santo das Escrituras. E é por isso que o comportamento está tão deturpado e invertido. Sem mais delongas, vamos para o nosso tema. Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. O tema é tirado do versículo 3, que na nossa versão está da seguinte maneira: então, e falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim. Mas na NVI, se alguém tiver com ela aí sabe, que na NVI está escrito dessa forma: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. Antes de avançar, preciso fazer uma reparação, e como eu disse hoje pela manhã, as reparações precisam ser feitas no mesmo ambiente do erro. Um erro público precisa ser reparado publicamente, um erro particular precisa ser reparado particularmente. No meu último sermão, domingo retrasado, eu cometi um ato falho, quando eu disse que os crentes de Tessalônica eram mais nobres. Não era, irmãos. Cometi uma falha pueril. Os crentes mais nobres, na perspectiva do apóstolo Paulo, na avaliação do apóstolo Paulo, de acordo com o registro lá de Lucas, em Atos, são os de Bereia. Os crentes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Então, me perdoem pelo erro, e estou aqui reparando o erro. Se alguém acompanhou pela internet, então está aí o registro. Prossigamos aqui então no texto de Levítico. Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. Talvez eu dê um pouco de trabalho para quem anota o esboço,
Quando eu apresentei de manhã, foi tão rápido que as pessoas que estavam anotando falaram que não conseguiram anotar. Espero que hoje haja tempo hábil para isso. Primeiro destaque que eu faço sobre esta premissa: ao menos 2 versículos desta passagem ensinam para nós que Deus exige critérios santos para ser adorado. Repetindo, Deus exige critérios santos para ser adorado. E é nesta ordem, e é nessa perspectiva: Deus é quem exige, Deus é quem estabelece os critérios, e não quaisquer critérios, os critérios santos para ser adorado, senão Ele não será adorado. Significa que boas intenções não adoram ao Senhor, bons presentes não adoram ao Senhor, ofertas vultuosas não adoram ao Senhor, nem todo ouro, nem toda prata, nem todo o Líbano basta para ser queimado em holocausto, nem todos os bois bastam para ser imolados. Nós vemos aí no versículo 1 que Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. E aqui 2 comentários interessantes sobre este ponto. O primeiro comentário é que, quando a questão é a santidade do Senhor, não importa a filiação, nem o parentesco, por mais especial que seja. Não importa a sua linhagem, não importa a minha linhagem, não importa para o Senhor, no que se refere à sua santidade, a preservação da sua santidade, a manutenção, preste atenção, a manutenção das suas exigências. Essas são minhas exigências. Mas nós somos sobrinhos de Abraão. Não importa se são sobrinhos de Abraão, o que importa são as minhas exigências santas, o que importa são os meus critérios. Mas nós somos filhos de Arão, aquele que o Senhor em destaque dentre todos os outros príncipes de Israel, de tão especial que ele era, que quando os 12 príncipes, um de cada tribo, colocou o seu cajado no chão, o cajado de Arão, aquele pedaço de tronco seco, brotou folhas, e das suas folhas brotaram frutos, e esse cajado foi colocado dentro da Arca da Aliança, para demonstrar o diferencial de Arão com todos os outros anciãos das tribos. Não importa. Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. Quando a questão é a santidade do Senhor, não importa a filiação, não importa o parentesco, não importa a sua trajetória religiosa. Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer lá no Sermão do Monte que muitos naquele dia vão apresentar uma folha corrida de serviços prestados até de forma extraordinária, demonstrando dons extraordinários. Senhor, Senhor, em teu nome expelimos demônios, em teu nome fizemos maravilhas, e eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Nós vamos encontrar no livro do profeta Isaías o Senhor justamente dizendo que essa junção para ele nunca será aceita, nunca será aceita, iniquidade associada a ajuntamento solene. Meus irmãos, pecado é uma coisa séria diante do Senhor, e não importa os anos da nossa caminhada, não importa a nossa hereditariedade religiosa, não há cristão PO puro de origem, não há cristão com pedigree o suficiente ante a santidade do Senhor. Outro comentário ainda sobre esses critérios santos que o Senhor exige para ser adorado. Quando a questão é a santidade do Senhor, não importa a formação que se conquiste, por mais relevante que seja.
quando é a santidade do Senhor que está em jogo, não importa o preparo. Quando nós olhamos aqui no capítulo 9, diz aqui o seguinte, no versículo 1: ao 8º dia. Por que o 8º dia? Porque por 7 dias Nadab e Abiú e os outros sacerdotes, juntamente com Arão, o sumo sacerdote, estavam em consagração intensa e pessoal, em jejum, em consagração, sem conversar com mais ninguém, isolados, se consagrando para esse momento. Há um preparo espiritual, intelectual, sentimental. Não é uma concentração de um dia para o outro para a estreia daquele jogo. Era uma concentração de 7 dias. E ao 8º dia, quando esses dois sujeitos, Nadab e Abiú, não obstante o preparo que tiveram, o primeiro ato que eles foram fazer, que de alguma forma usurpou, ofendeu, denegriu a santidade do Senhor, denegriu as exigências dos critérios que Deus estabeleceu, eles foram fulminados. Talvez esta seja a razão porque o apóstolo Paulo aos Filipenses, ele, mesmo depois de apresentar uma folha corrida extensa, de grande destaque, que o destacava daqueles judaizantes que estavam tentando corromper a igreja. Eles são judeus, eu sou muito mais. Sou fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim. Ele vai apresentar-lhe o seu currículo, os seus serviços prestados ao judaísmo. E de repente, quando parecia que ele poderia se vangloriar com a sua história, com a sua formação, ele diz que o que ele considerava aquilo tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Isso não vale nada, vale nada, vale nada. Davi, anos mais tarde, se prepara o povo, uma solenidade vultuosa, porque eles iam recuperar a arca da aliança que fora levada pelos filisteus numa batalha contra Israel. Houve todo um preparo, a orquestra ensaiou, os músicos se prepararam para aquele momento, as vestes foram confeccionadas com aquele propósito, ofertas de animais foram feitos, holocaustos foram feitos, um carro novo, uma carroça nova, uma carruagem nova foi feita, construída para aquele momento. Boas intenções com certeza estavam presentes na vida de Davi e do povo, e dos dois sacerdotes, Uzá e Aiô, quando foram transportar a arca. Mas havia um pequeno detalhe, não cumpria as exigências do Senhor, não cumpria os seus critérios de ser adorado, de se aproximar a Ele. Não é de qualquer jeito. Essas arcas precisam ser carregadas em varais, pelas pessoas certas e da maneira certa. Essa arca foi colocada numa carroça nova, bonita, mas não me interessa, não foi assim que eu estabeleci, não foram esses os critérios. Quando o carro passa em falso, a carroça passa em falso, e que a arca está por cair, usar, o nome do sacerdote, ele tem boa intenção, porque ele quer impedir a arca de cair, ele não quer deixar a arca cair, não importa. Digo isso já há alguns anos, onde a prescrição bíblica não vale boa intenção. Em segundo lugar, Deus executa juízo santo para revelar sua santidade. Não há nada mais caro ao Senhor do que a sua santidade. No livro que eu compartilhei com vocês, que li recentemente, Adoração Evangélica, do puritano Jeremiah Monroe, ele faz esse comentário, de que dos atributos do Senhor,
o que mais lhe é caro é a sua santidade. Ele é soberano, não resta dúvida, a doutrina mais basilar para nós, onde todas as outras doutrinas estão fundamentadas. Não dá para falar sobre a doutrina da predestinação ou da eleição sem que elas estejam estabelecidas na doutrina central, que é a soberania de Deus, a sua autonomia de poder escolher e predestinar para a salvação e pré-ordenar para a condenação. Mas essa da soberania não lhe é tão cara quanto a da santidade. Hoje nós começamos o culto nos preparando para esse momento, porque o texto que abre a nossa liturgia é justamente a visão que Isaías tem do trono de Deus, e o que ele pôde perceber, o que se destaca naquele ano da morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor, ou seja, o rei não morreu, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e o Novo Testamento vai dizer para nós que era a segunda pessoa da Trindade, o Cristo, o prometido. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, porque não podiam contemplar a santidade do Altíssimo. Com 2 cobriam seus pés, porque apesar de serem pés de serafins, diante da pureza do Senhor eram considerados impuros. E com 2 voava, e clamava uns para os outros, e eles não estavam dizendo soberano, soberano, soberano. Eles proclamavam o que? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus executa juízo santo para revelar a sua santidade. Não há negociação diante disso, meus irmãos. E aí eu faço 2 comentários que reforçam este argumento. No versículo 2, e aí, ainda no boletim, perdão. Em seguida, entoamos o hino Santo, 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 e fechamos esse momento com o conjunto masculino cantando exatamente isso. Este é o atributo mais caro ao Senhor, e que é mais negligenciado, e por conta disso nós vivemos num mundo de pernas para o ar, de chover de baixo para cima, de ver coisas que de um dia para o outro nos surpreendem. Nós não cansamos de nos escandalizar. Vi esses dias, ontem, se não me falha a memória, ou sexta-feira, um vídeo de uma não me fugiu agora o nome, não é sessão, era com um juiz, audiência, obrigado aí, uma audiência, e estava lá o juiz, promotor, advogado e um policial militar, e mostrando imagens de uma casa cheia de drogas, e esse policial passando em ronda, o sujeito corre, ele vai atrás do sujeito, e o sujeito entra em casa, ele entra atrás. Ele estava vendendo droga, e na casa estava lotado de droga, e o juiz diz assim para ele: o senhor não pode fazer investigação, já falei para o senhor na audiência anterior, o senhor quer fazer investigação, o senhor peça a demissão da polícia militar e faça concurso para a polícia civil, para o senhor poder fazer investigação. O senhor sabe qual que é a sua função? Eu sim sei, Sua Excelência. Então diga qual que é a sua função. É policiamento ostensivo e preventivo. Então o senhor não pode fazer isso. A minha vontade aqui é te dar voz de prisão. Eu pensei, meu Deus do céu, parece que ele é que é o bandido, parece que ele é que infringiu a lei. É o mundo que nós vivemos. Mas sabe por quê?
porque não reconhecemos Deus como santo, santo, santo. As pessoas não temem Deus, não temem Deus. Alguns de nós viveu alguma época não tão longe, não tão distante assim, que este sentimento cristão, esse temor do Senhor, exalava por parte da igreja, mesmo que era diminuta, mesmo que era um percentual tão pequeno da população, mas influenciava as universidades, influenciava as escolas, influenciava o poder público. Muitas constituições foram feitas com base nesses pressupostos, mesmo por pessoas que nem eram cristãs. O direito por séculos foi influenciado por uma ética cristã. Crimes que você olha lá, elenca aqueles crimes e você percebe, aqui é o decálogo, isso aqui são os 10 mandamentos que estão sendo transferidos aqui para muitas leis seculares. Hoje a própria igreja, meus irmãos, se relaciona com Deus que é gente boa, aceita qualquer coisa, é um cara legal, que qualquer coisa está bom, de qualquer jeito está bom, e os nossos pecados vão ficando, se avolumando, e nós ofendemos, entristecemos o Senhor diuturnamente, e não há entre nós quem se core de vergonha. Nós conseguimos viver uma vida altiva, com mágoa, com maledicência, com mundanismo, e não perdemos um instante de sono, e dizemos que somos cristãos. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, que eu digo isso aqui com vontade de chorar. Os destaques aí foram consumidos por aquilo que negligenciaram, e aqui eu reporto de novo ao livro que eu li, um comentário que ele fez que eu não tinha prestado atenção antes. De fato, Deus não tinha feito essa prescrição. Deus não tinha dito para eles que não poderiam acender outro fogo, porque se vocês observarem, a partir do capítulo 9, quando vai se começar aí o culto, certo? Deixa eu ver qual versículo. Em algum versículo aqui, o Senhor manda o fogo do céu. É esse fogo que tem que ser mantido aceso 24 horas por dia. Em nenhum lugar se encontra aqui alguma premissa: olha, nenhum sacerdote, quando for acender o incensário, ou for quando queimar a gordura dos carneiros, traga outro fogo. Não tem. E por que o Senhor foi tão exigente com eles assim? Por que Deus exigiu, por que Deus executou juízo para revelar sua santidade, mesmo não tendo dito claramente que não deveria? E aí a gente volta nas páginas iniciais do livro de Levítico, e eu convido você a voltar, por favor. O livro de Levítico já começa aí dando prescrições sobre os holocaustos. Para quem está usando a mesma versão, Almeida atualizada, tem esse título aí, os holocaustos. O capítulo 2 descreve as exigências para as ofertas de manjares. Capítulo 3, os sacrifícios pacíficos. Olha que belezinha! Mas quando chega no capítulo 4, observe: sacrifícios pelos pecados por ignorância dos sacerdotes. Eles tinham que oferecer sacrifícios porque os sacerdotes podiam ter pecado por ignorância. Pecado por ignorância ofende a santidade do Senhor. Deus não aceita, não diminui suas exigências. Se o sacerdote dizer assim: eu não sabia, então se ofereça então sacrifícios, porque ainda que você não saiba que você está em pecado, você está. Ainda que você não tenha consciência do que você errou, você errou. Mas aí nós vamos para o mesmo capítulo 4, no versículo 13. Os sacrifícios pelos pecados por ignorância de toda a congregação. A congregação certamente cometeu pecados que não sabiam que cometeram, mas eles sabem que cometeram. Eles podem não saber quais cometeram, mas eles sabem que cometeram. Então, independente de se eles sabem ou não, eles precisam oferecer sacrifícios.
ainda no capítulo 4, no versículo 22, os sacrifícios pelos pecados por ignorância de um príncipe. Certamente o príncipe não saberá todos os pecados que cometeu, mas ele sabe que cometeu, então tem que se oferecer sacrifícios por pecado de ignorância do príncipe. E aí a gente vai para o versículo 27, os sacrifícios pelos pecados por ignorância de qualquer pessoa. As instruções pelas ofertas pacíficas são pequenininhas. Os sacrifícios, os holocaustos, eles são explicados muito rapidamente. Mas Levítico se estende em descrever aqui os sacrifícios que precisam ser executados pelos pecados de ignorância. E esse trecho termina no capítulo 5 dizendo os sacrifícios pelos pecados ocultos. Aí a gente começa a entender porque Davi, lá no Salmo 19, quando ele começa aquele poema maravilhoso, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite, não há linguagens nem há palavras e deles não se ouve nenhum som, no entanto por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Depois ele começa a falar sobre a palavra de Deus. E eu preguei no Salmo 19 outro dia. A criação revela o nosso pecado. Quando nós observamos a criação, nós somos obrigados a reconhecer a nossa pequenez e a nossa miséria. Tem um dos hinos que nós cantamos, eu não sei se é o 13, não me lembro agora, quando fala que nós não temos condições de olhar para o Senhor, porque não temos condições de olhar nem para o céu. Eu acho que é o 13. Posso perder a oportunidade de cantar um pedacinho. É o 13 mesmo, diz assim: se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, o sol nos cega, visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Quando nós contemplamos a própria criação, elas nos diminuem. Elevai o alto os olhos e vede quem criou estas coisas. É aquele que faz seu exército de estrelas todas bem contadas. E aí Davi segue no Salmo falando agora sobre a palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os juízos do Senhor, os mandamentos do Senhor são puros e iluminam os olhos da sabedoria o simples, em os guardar a grande recompensa. Aí Davi agora, depois de esboçar essas revelação natural e a revelação especial de Deus, ele diz assim: também da soberba, o quê? Livra ou guarda o teu servo, que ela não me domine. E aí ele faz um outro pedido: absolve-me das que me são ocultas. Nadab e Abiú tinham princípios o suficientes para saber o que fazer. E eles não foram tidos na conta de inocentes por causa da sua ignorância. E aí eu faço um outro destaque: foram consumidos por aquilo que negligenciaram. O texto diz para nós, aí no verso 1, na parte B do versículo: e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. E Deus mostrou que há uma diferença muito grande do fogo que eles negligenciaram, que estava ali, para o fogo que eles ofereceram. Aí diz o verso 2: então sai o fogo de diante do Senhor. É esse fogo que era para estar no incenso, e os consumiu e morreram perante o Senhor. O segundo destaque: vestes e corpos preservados para testemunho. Foi outra chamada de atenção do livro que eu li. Eu não tinha prestado atenção nisso. O Senhor mandou um fogo que é tão diferente do fogo que eles ofereceram, que esse fogo que o Senhor mandou os consumiu, mas não queimou as suas roupas. E até mesmo seus corpos foram preservados. Eles não foram incinerados e viraram pó.
para servirem de testemunho. Porque Deus executa juízo santo, não é para fulminar alguém, para eliminar alguém, mas é para de fato revelar a sua santidade. A disciplina, quando é executada na igreja, é para revelar o caráter santo do corpo de Cristo. Eis outra coisa ausente nos nossos dias. Você vai chamar a atenção de alguém. Alguém já disse para mim que ser diácono nos nossos dias é um grande desafio, porque não se pode chamar a atenção das crianças na igreja mais, porque os pais ficam aborrecidos e saem da igreja. Outro dia o Jason, falando desses muitos anos de diaconato dele, tem hoje presbíteros no conselho que foram crianças durante o diaconato dele e que corria aí, ele tinha que chamar atenção. Hoje em dia não se pode chamar atenção. Hoje em dia você não pode fazer uma correção, porque as pessoas são tão sensíveis. Chamou a atenção do meu filho, disciplinou a minha irmã, disciplinou a minha filha, e a gente não entende por que às vezes lá fora a gente se surpreende de um pai, quando o filho comete um crime, ele vai lá denunciar o filho e diz: eu quero que meu filho pague. Não está partindo de nós esses exemplos de pureza, não está partindo de nós. Olha o versículo 4. Então Moisés chamou a Misael e a Eusefã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Eles foram consumidos, mas os corpos permaneceram intactos. Eu não sei se estavam carbonizados ou não, mas era para todo mundo ver. Talvez essa seja uma das razões porque o Novo Testamento ensina para nós como que a disciplina na igreja deve acontecer e como ela deve ser rigorosa para os oficiais. Contra os pastores, por exemplo, precisam ser advertidos na frente de todos, e o que se diz lá é para que todos temam. Nós vemos hoje, inclusive com o coração apertado, que muitos de nós pastores vivem de forma dissoluta, muitas vezes imoral, não são disciplinados. Terceiros, quarto, quinto casamento sem nenhuma correção. Esse mundo está de pernas para o ar. Em terceiro e último lugar, Deus exige santa sujeição para ser adorado. Eu penso que sempre, quando queremos dar presente para alguém, e na dúvida do tamanho, a gente compra camisa M às vezes, porque a M serve se a pessoa for um pouco menor, e serve até se ela for um pouco maior, e se ela precisar trocar, não foi assim tão ofensivo. Se ela precisar passar do M para um G, é tão tranquilo, que se eu desse um P, ou se ela precisar ir trocar por um P, também não é um número tão grande. Mas ainda que a gente desse um número muito diferente do dela, o que valeu para ela é a boa intenção. Ela vai lá trocar, e o pessoal da loja vai gostar quando você vai lá trocar. Para Deus não serve camisa M. Para Deus não serve assim próximo do tamanho. Deus não troca. Deus exige sujeição para ser adorado. Não deve ter sido fácil, irmãos, e é um desafio muito grande para nós. Só o Espírito Santo pode nos dar uma mínima percepção do que pode ter acontecido naquele dia, porque Arão acabou de passar 7 dias enclausurado com seus 2 filhos mais velhos, em jejum, em oração, em consagração, preparando as suas vestes, lavando as suas vestes, lavando o seu corpo, longe da família, sem se encontrar com as esposas. Quando eles vão começar aquele momento cultico, aquela celebração, seus 2 filhos agora executando pela primeira vez o ministério, os 2 são consumidos, e diz o texto: porém Arão se calou, porque é isso que Deus mandou falar para ele.
Olha o versículo 6, que reforça isso para nós. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar, os outros filhos que ficaram: não desgrenhei os vossos cabelos. Vocês perderam os irmãos, você perdeu 2 filhos, adultos, moços, sacerdotes, mas não desgrenha o cabelo, nem rasga as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. O 7, não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E aí, os comentários que eu faço: primeiro deles, sem tristezas ante a manifestação da santidade do Senhor. Deus está corrigindo alguém da sua família, Deus está corrigindo você. Cale-se diante dele toda a terra, cale-se diante do Senhor. Estão sendo injustos? Os que estiverem sendo injustos terão de se responsabilizar diante do Senhor. A disciplina vem do Senhor, meus irmãos. Não foi o diabo que matou Nadab e Abiú, não foi o azar que matou Nadab e Abiú, foi o Senhor quem matou Nadab e Abiú. Ninguém morre sem a própria ação do Senhor, que controla a vida e a morte. A tristeza que seria uma afronta diante do Senhor, porque o que o Senhor está preservando e está revelando é a sua santidade. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Por isso que Arão se calou, porque não é maldade da parte de Deus, não é perversão da parte de Deus. Deus está revelando o seu caráter santo, e ele continua sendo o mesmo. Haja vista muitos exemplos que nós temos no Novo Testamento. Letra B: sem murmurações nem questionamentos, o Senhor é Deus, santo é o seu nome. Não é para não chorar. Não quero luto, não quero vestes de luto, não quero vestes rasgadas, não quero cabelo desgrenhado, não quero aqui ninguém se lamentando ante a manifestação da minha santidade. E também não é para reclamar, não é. Sem murmuração. Nós somos muito atrevidos, meus irmãos. Entenda o pronome que eu usei. Nós somos atrevidos. Nós somos rebeldes. Quando na criação o texto diz para nós, e Deus disse: haja luz, e na sequência do texto diz: e houve luz. Ai da luz se não existisse ante ao mando do Senhor. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Novo Testamento, por exemplo, o Senhor Jesus chega para aquele espírito imundo e diz: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia desse menino e nunca mais tornes a ele. E o espírito imundo não poderia resistir ante a urgência, ao mando, aquele mando criador do hino que nós cantamos, ao mando criador, ou ao mando do Criador. Diz-nos o texto lá dos Evangelhos que no mesmo instante, agitando o menino, o abandonou. Eu acho que é no texto de Lucas, porque esse texto, quando Jesus e Pedro, Tiago e João descem do Monte da Transfiguração, eu acredito que ele é narrado nos 3 evangelhos sinóticos, e me parece que em Lucas diz que o Senhor o toma pela mão e o devolve ao seu pai. Por que eu digo que somos atrevidos? Porque o nosso Senhor chega para a sua igreja reunida, representada ali pelos discípulos, e diz: toda a autoridade me foi dada na terra e nos céus, ide portanto e fazei discípulos de todas as nações.
E a gente leva a nossa vida religiosa por décadas sem falar de Jesus para ninguém. Ele deu a ordem para alguém, ele deu a ordem para os missionários, ele deu a ordem para o pastor, para a missionária, ele deu a ordem para alguém aí, não é para mim não. Nós lidamos com o Senhor com desdém, nós lidamos com o Senhor apequenando o Senhor. O temor do Senhor não está só ausente dos nossos políticos insensatos. É a expressão que o salmista usa no Salmo 14. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Só um insensato para dizer isso, só um louco para dizer isso. O Senhor não está ausente apenas das repartições públicas, dos tribunais, das faculdades, do mundo secular. Falo com temor e com tremor. Está ausente de muitos púlpitos. O Deus da Escritura, o Deus Santo, o Santo de Israel. Porque levamos a vida de um jeito que é a graça. Que diremos, pois, à vista destas coisas, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Pergunta retoricamente o apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 6, e ele responde no capítulo 6, verso 1, e o verso seguinte ele diz: de modo nenhum, nós que já morremos para o pecado. Último destaque: Deus exige santa sujeição para ser adorado, silêncio e quietude diante das incompreensíveis ações do Senhor. Sabe por que o Senhor é descredibilizado aí fora? Porque Ele é questionado aqui dentro dos arraiais. É muito comum ouvir crentes dizer: mas por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus, o Deus que você acredita, talvez aceite ser questionado. O Deus que você aprendeu a servir ou conviver, não é o Deus que exige de você santa sujeição. E você acha, porque você prega mais ou menos, ou canta mais ou menos, ou leciona mais ou menos, ou frequenta a igreja há muitos anos, ou tem algum zelozinho na sua vida religiosa, que o Senhor está sendo adorado na sua vida. Os fariseus pensavam que eles estavam agradando Deus, e o Senhor diz muitas vezes, quebrando paradigmas: quem que deu mais? Chega para os discípulos e fala: quem que entregou? Teve um sujeito que entregou uma escritura da casa dele, ele que deu muito mais. Teve outro ali que deu um cheque ali pompudo. Olha só como é que o pessoal é generoso. Não, vocês estão errados. Quem deu mais é aquela viuvinha que entrou arrastando o pé aqui, entregou 2 moedinhas que ela tinha. Vou dizer para vocês, quem que vocês acham que é o maior aqui? O maior deve ser aquele ali, ó. Não, o maior desse é aquele pequenininho ali. Traz os pequenininhos e diz: é desse aqui que é o reino dos céus. O que agrada ao Senhor é uma santa sujeição, assim que Ele é adorado. Moisés disse que tinha alguém que podia chorar, tinha alguém que podia se lamentar, tinha alguém que podia atrapalhar o cabelo para mostrar que estava em aflição, podia atrapalhar a barba para mostrar assim que estava em aflição, tinha alguém que podia aqui rasgar as vestes, tem alguém que podia. Aí no versículo 6, vamos reler, quem puder, por favor, versículo 6. Moisés disse a Arão: não desgregueis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Nossa oração, meus irmãos, não deveria ser apenas: Senhor, transforma o nosso país.
haja na justiça, haja nos governos. Senhor, intervenha na economia. Isso tudo é pedido bacana, bonito. Haja nas famílias. Isso tudo é muito bom e lícito. Senhor, reequilibre as situações. Intervenha na maldade e corrupção do ser humano. Mas nossa oração, com base nisso, deveria ser: quebranta o meu coração. Revele-se a mim como Tu és. Que a minha vida seja uma vida caracterizada por submissão e obediência à Tua palavra. Santo é o Teu nome. Que eu tema e trema diante do Senhor. E aí eu volto para Davi, no mesmo Salmo 19, que pede ao Senhor que lhe absolva dos pecados que lhe eram ocultos. Davi faz outros pedidos interessantes: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração lhe sejam agradáveis, Senhor, rocha minha e redentor meu.